A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Gente, fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Foi difícil trazer esse homem. Meu Deus, foi difícil. Esse é alguém que tem vergonha em falar. Ele. Mas a gente veio compartilhar um pouco da nossa história com vocês e falar, né, como é importante um casal ele estar alinhado, né, com aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Eu sou mineira de Belo Horizonte, acho que algumas pessoas já sabem, e ele é de Santa Catarina. Vou resumir, tá, gente? Porque tem muitas histórias. Eu vou resumir uma para poder entrar aqui dentro do que a gente quer falar. E nós estamos casados há 7 anos. Ele saiu, né, de Santa Catarina, ele e os pais, e vieram para morar em Sinop. Quando eles vieram para morar em Sinop, ele com 17 anos, aí você continua. Aí com 17 anos eu tive a oportunidade de ir para Minas Gerais para jogar bola. E eu fui, joguei no Cruzeiro, em vários times, e depois eu parei. Tem que falar do Cruzeiro? É que é atleticana, né? Aí eu parei e continuei em Minas. E depois de longos anos eu encontrei a Bruna. A gente se encontrou lá, namorou, noivou, depois casou. E aí que entra onde eu quero falar com vocês. Porque o casal ele tem que estar alinhado com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Eu, há uns anos atrás, já casada com o Roger, há muito tempo, a gente tinha uma vida totalmente estabilizada lá, com emprego. Nós tínhamos, assim, a gente achou que a gente estava ótimo. Só que sem Jesus. Já era batizada há muitos anos, porém estava desviada há alguns anos. Então, quando eu conheci Roger, eu ficava pelar e pecar dentro da igreja. E aquilo sempre moveu dentro do meu coração. Eu preciso voltar. Só que é aquilo, né? Quem está no mundo é difícil para voltar. Você não consegue levantar, nem para comer, nem para tomar banho. E dentro desse processo, ele trabalhava, ele chegava, eu estava da mesma forma. Eu não tinha feito nada. Eu chegava, ele estava dormindo, porque eu me dopava de remédios. E eu estava dormindo, ele chegava, eu estava dormindo, e ele estava naquela. E aí, não pega de nada, eu vou falar sozinho. E aí, o que acontece? Eu me vi, né, naquela situação onde eu não conseguia sair de forma nenhuma. E aí, me pegou quando ele olhou para mim uma vez chorando e falou comigo assim: olha, eu não aguento mais te ver nesse local, nessa situação que você está, você precisa reagir. Então, em uma noite de madrugada, porque eu trocava o dia pela noite. De madrugada eu acordei para ir chorar embaixo, porque a gente morava em uma casa de 2 andares, e ele, para não ver, eu descia para baixo e começava a chorar escondido para ele não me ouvir. E nesse dia que ele falou comigo que já não aguentava mais, chorando, eu falei assim: tá tocando agora em quem eu amo. Já não é mais em mim fisicamente, agora já está tocando isso que eu tenho em outra pessoa. E eu ficava me questionando, logo eu, uma pessoa, né, profissional da saúde mental, como que eu vou cuidar de outras pessoas dessa forma? E eu ficava me questionando, eu preciso sair desse lugar. E um certo dia eu acordei de madrugada e eu não fui mais para baixo para chorar. Eu já fui para questionar Deus o porquê de eu estar naquele lugar. E eu naquele lugar eu comecei a chorar, falava: Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor, porque eu sem o Senhor eu não sou nada. E foi um momento muito difícil, né, amor? Muito complicado. Se não fosse Deus, teria outra história, né? Se Deus não tivesse entrado nas nossas vidas. E aí, nesse período, eu fui e comecei a chorar, e falar: Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor na minha vida. Lá atrás, quando eu tinha 12 anos, quando eu aceitei o Senhor, quando eu batizei, eu quero sentir aquele primeiro amor novamente. E aí eu senti, sabe, nitidamente assim, a voz do Espírito Santo falando comigo: você é minha, eu vou te resgatar. E nesse momento eu abri a Bíblia e estava escrito assim: mesmo que o seu pai e a sua mãe te abandonem, eu jamais irei te deixar. Porque aquela situação que eu estava passando era por conta da minha parentela. E aí eu lendo aquilo, eu falei assim: Senhor, é o Senhor que vai falar comigo. E logo depois eu continuei, eu falei assim: agora eu vou, como é que eu vou fazer para levar esse homem para a igreja? E aí foi um processo. Eu fui e conversava muito com Deus, e falava assim: eu preciso que o Senhor me ajude. Porque assim que eu falei com ele assim: a gente vai para a igreja, ela não vai parar de beber não.
Você vai parar, eu não vou parar. E aí Deus foi trabalhando, o próprio Espírito Santo. E o que acontece? Nós não conseguimos com as forças dos nossos braços. Mulheres, nós mulheres. Nossos maridos, eles não são perfeitos. E assim, quando a gente quer que eles façam alguma coisa, se a gente for lá gritar, brigar, não vai adiantar, a gente não vai conseguir. Então, com as forças dos nossos braços, nós não conseguimos nada. Mas resumindo, a gente estava com uma viagem marcada para vir para Sinop. Minha sogra já havia ido no meu noivado, no meu casamento, e eu ainda não tinha vindo. E ele não gostava daquele jeito nenhum. Todas as vezes que eu falava, ele falava assim: nossa, lá não tem nada, lá eu vou sair de lá. Mas era por quê? Em 2003, Sinop praticamente não existia. Era madeireira, pó e fumaça o dia todo. Então, eu saí daqui nessa época. Eu fiquei fora por 20 anos. Então, vinha só final de ano, passeava e ia embora. Eu não queria saber de Sinop. Então, eu tinha esse trauma com Sinop. E falava, cara, você não vai gostar, né? É muito quente, isso e aquilo. É um ritmo de vida completamente diferente do que a gente está acostumado. Mas... E aí, o que acontece? E aí, já está pulando, calma. E aí, o que acontece? Aí eu fui e falei para ele assim: então beleza, vamos visitar a sua mãe, que eu nunca tinha ido e tal. E aí eu comecei a orar. E nisso ele já estava na igreja comigo, nesse processo. Eu já tinha parado de beber, ele estava começando, porque ele pede a graça, né? Imagina a pessoa tomar 10 cervejas numa noite, e aí quando é uma só, ele não vai conseguir tomar 10. Aí de 5 passou para 3, de 3 passou para 1, e aí pela honra e pela glória, acabou. E aí o que acontece? Eu fui e falei para ele assim, aí eu comecei a orar a Deus, e Deus me deu uma palavra. Ele falou comigo assim: o seu lugar aqui já deu. Você não vai fazer mais morada aqui. E eu fiquei sem entender. Senhor, como assim? Não estou entendendo. E aí me veio dentro do meu espírito assim: vocês vão para Sinop. E aí, para me falar com esse homem que eu ia vir para cá, um lugar onde ele não queria, que ele vivia batendo pé, que ele não iria vir de forma alguma, eu falei: o que eu vou fazer? Eu falei para ele assim: olha, o Senhor me direcionou que a gente vai para Sinop. Aí ele olhou para mim e falou assim: quê? Não, você não vai gostar. Aí começou a colocar um monte de defeito. Gente, vocês não têm noção. Lá é calor demais, lá não tem nada. Sabe o que é poeira? Lá tem, lá você não vai. A gente mora em Belo Horizonte, da onde? Não tem como. Eu falei assim: acalma seu coração, o Senhor falou, vamos orar. Se o Senhor falou, a gente tem que obedecer. E aí o que acontece? Eu comecei a orar ao Senhor, né? E falei: Senhor, eu acho que isso deve ser coisa da minha cabeça, não é possível. Será que é eu que estou querendo ir por conta de tudo que eu passei aqui para mim já deu? E eu fui conversando com o Senhor, falei: Senhor, me dá um sinal, tal coisa de filho, né? Que eu quero um sinal de Deus. Eu preciso de um sinal, né? Para poder me mostrar se é isso mesmo. E aí o que acontece? Um meu amigo me chamou para ir numa igreja dele. Eu estava lá, era um profeta que estava na igreja. Ele não me conhecia, eu nunca havia visto. Eu no fundo da igreja, ele começou a orar. E ele chegou em mim e falou comigo assim, ele pegou na minha mão assim e falou comigo assim: moça, eu não te conheço, eu não sei se você congrega nessa igreja, mas o Senhor pede para te falar que Ele te vê em outro lugar, e eu consigo te visualizar em outro lugar. E eu fiquei assim, parada, sem entender nada. E ele falou assim: o Senhor disse para você não ficar com dúvida, para você ir. E eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, o Senhor me confirmou, é para mim ir. E aí eu peguei, a gente pegou e começou a orar. E aí eu vim. Quando, vou resumir, tá? Porque senão... E aí o que acontece? Quando a gente entrou pro avião, porque a gente já estava com viagem marcada para vir para cá. Quando eu entrei dentro do avião, eu falei para ele assim: nossa, a gente está indo conhecer a nossa nova cidade. Ele: você não vai morar lá, você não vai gostar. Eu falei: descansa, descansa. E aí o que acontece? Quando a gente pousou aqui no aeroporto, a gente desceu, veio aquele bafão quente assim em mim. Eu falei: pronto, me queimou tudo agora. Aí eu fui, olhei para ele e falei assim, e eu senti dentro do meu espírito: aqui que você vai fazer morada. E aí eu comuniquei a minha sogra e a gente já começou a construir, enfim. E onde eu quero chegar nisto? Que ele teve grande parte da gente ter vindo. Por quê? Ele aceitou. Porque se ele tivesse falado não e batesse o pé, eu não teria vindo.
Ele aceitou aquilo comigo, porque um dia ele olhou para mim e disse que daquela vez que ele me viu levantar da depressão, ele viu que realmente existia um Deus, porque o que ele via em mim era só morte. Então ele acreditou em mim. Então ele pegou os planos de Deus para a minha vida e para dele também, e ele simplesmente confiou. O que eu quero dizer com isso? O casal ele tem que estar alinhado com os propósitos que o Senhor quer para as nossas vidas. Porque se ele não estiver alinhado, nada vai andar. Não adianta só um querer. Os dois têm que estar alinhados juntamente com aquilo que Deus quer. Por quê? Assim como Raquel, assim como Sara, todas elas tiveram que sair e caminhar junto com os seus maridos. Se elas tivessem batido o pé, eu não vou, eu não quero, não, lá é quente demais, lá não tem nada demais, eu não quero ir. Como seria a vida dessas mulheres? Então hoje eu coloco para vocês, estejam alinhados com aquilo que Deus fez. E para resumir, hoje em dia, a gente não pensa em voltar. Não. Para trás. Hoje a gente fala que foi um foi processo doloroso, muito custoso, doloroso. porque a gente abriu mão de tudo, veio no escuro. E Essa parte também. pelas graças de Deus, Deus deu um dobro pra gente. Nós largamos emprego, nós fechamos uma casa com um monte de pano assim, ó, e falamos, Deus falou, a gente vai, sem nada. Ele tinha a mãe dele aqui, mas eu não tinha nada. Eu deixei a minha família, eu deixei os meus amigos, eu deixei tudo lá. Eu pedi conta e eu simplesmente fiz aquilo que o Senhor pediu para mim. E eu fiz sem questionar o porquê eu não quero. Na verdade eu não queria, mas eu não questionei. Em momento nenhum eu questionei o porquê. Eu só não queria. Por quê? Imagina você viver em um lugar e você com quase teus 30 anos, você vir para uma cidade onde você não conhece ninguém, você não conhece nada, você ter que começar do zero. É muito complicado. Então me doeu muito no começo. Mas hoje, pela glória e honra do Senhor, eu agradeço muito esse sim que eu aceitei do Pai, porque a nossa vida ela mudou totalmente, principalmente espiritualmente. Eu falo que eu acho que eu faria tudo de novo só para ver ele salvo, coisa que eu não consegui lá, e eu consegui aqui, porque aqui ele conseguiu batizar, e hoje em dia nós temos uma intimidade muito maior com Deus. A gente faz o nosso devocional, a gente ora juntos nas madrugadas. Então assim, ver esse homem da forma que ele está hoje, eu faria tudo de novo, eu passaria tudo de novo. Tudo, porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, e esse propósito foi graças a nós dois e pelo sim dele também, porque se ele tivesse falado não, eu ia passar por cima do meu marido jamais. E é isso, eu estou sentindo no meu coração que preciso que vocês levantem pra gente encerrar.